Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é a convicção da fé. Se conhecemos a Deus em verdade, sabemos em quem temos crido. Se conhecemos a Deus com o nosso entendimento, não temos nada a temer, pois o Espírito de Deus habita em nós. Ele está sempre conosco. Veja esta situação, que apresenta em Lucas 8, versículo 22, que diz: Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos à outra margem do lago. E partiram. Versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Versículo 24. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a força da água, e cessaram, e fez-se bonança. Perceba, meu amigo, que quando lemos e entendemos realmente a grandeza do nosso Deus, também passamos a entender que, por maior que seja o perigo ou a solidão, não estamos só, pois Deus está conosco. Veja o que diz o versículo 25. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem, pois, é este, que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem? Então perceba, meu amigo, que para você ter uma fé verdadeira, você não precisa estar dentro de uma suposta igreja do sistema religioso, pois a igreja é você e Deus habita em você. Você só precisa ter esta consciência e o entendimento da graça de Deus em sua mente. Você tem que pensar e dizer: eu sei em quem tenho crido. Isto é fé. É ter a convicção em sua mente e em seu coração que não está só, de maneira alguma, seja qual for a situação. Portanto, não importa o tamanho da onda e nem a força do vento que vem contra o seu barco. Pois se você confia verdadeiramente em Cristo Jesus, no Deus que está com você, você estará seguro. Veja que quando os discípulos de Jesus comentaram: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Percebemos que eles estavam como andam os religiosos de hoje, nas denominações do sistema religioso. Os discípulos não conheciam a Deus ainda, como deveria conhecer. E é justamente como os crentes e católicos não conhecem hoje, pois faltam-lhes entendimento do Evangelho da graça de Deus. No entendimento do religioso, Deus vai e vem na vida deles todos os dias. Eles acreditam que se não for buscar a presença de Deus no domingo, eles estarão sem Deus. E acreditam também que se não for na sua denominação numa sexta-feira expulsar os demônios, eles estarão cheios de demônios alojados em seu corpo. Isso não tem nenhum cabimento. Então me diga, que Deus é esse que eles servem? Um Deus que divide uma morada numa casa com demônios. De uma coisa eu posso falar: o Deus que eles servem não é Cristo Jesus. Não é o Espírito do Deus vivo. Ainda mais morando numa casa junto com demônios. Pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Veja, a pessoa se salva no domingo, na quarta precisa se salvar novamente. E na sexta-feira está cheio de demônios. E é assim semana após semana, mês após mês e ano após ano. E se você se ausenta uns dias,
eles dizem que você está desviado da igreja. E quando volta, eles dizem que você precisa fazer uma sessão de descarrego. Isso não é fé, isso é macumba. É coisa do homem, doutrinas criadas pelo próprio homem. Deus não está nestas placas de religião. Você não precisa passar por isso, pois o Espírito de Deus habita em você. Saiba, meu amigo, a nossa fé não está fundamentada no homem ou em placa de igrejas. Ela está em Deus. O barco pode até afundar, mas Deus está com você, pois a sua fé está fundamentada em Cristo Jesus. Nós só dependemos da graça de Deus. Veja o que diz em Filipenses 4:11, pois diz o seguinte: não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Versículo 12. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja que o sistema religioso usa este versículo 13 para dizer que pode todas as coisas naquele que lhes fortalece. Mas quando chega o problema, ele não sabe o que fazer e entra em desespero. Mas Paulo fala do que ele realmente viveu. Ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, mas em qualquer situação, boa ou ruim. Não é como fala a religião, que só acredita que Deus está com ele se a situação estiver boa. Eles ensinam que a sua vida não está prosperando e que se você sofrer uma perseguição ou tem uma doença, é porque você não tem o Espírito de Deus. E outros tentam fazer o contrário, colocar em sua mente que você pode tudo. Mas me diga uma coisa, como é que uma pessoa pode dizer que pode todas as coisas se ela não se rende à pregação da verdade, não se rende à graça de Deus? Paulo é bem claro, ele diz que só com o entendimento do Evangelho da graça tudo é possível. Mas isso não quer dizer que você está isento de problemas, pois todos nós passamos por lutas. Mas precisamos manter a nossa fé inabalável em qualquer situação, seja ela boa ou ruim. Veja o que diz Paulo em 2 Coríntios 12, versículo 7. Ele diz o seguinte: e para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Perceba então a humildade de Paulo em dizer essas verdades sobre ele. Paulo não se exaltava, ele sabia da responsabilidade que Cristo havia colocado sobre ele, mas tinha consciência que não poderia se ensoberbecer. Mas o que vemos hoje? Um sistema religioso corrupto e cheio de soberba, com pregadores soberbos que se acham dono da verdade. Deus não está com soberbos. Isso você tem que ter consciência, que Deus não habita num templo corrupto. Deus está realmente com quem tem uma fé pura e uma consciência perfeita sobre a graça de Deus, sabendo que o espinho na carne refreia a soberba, mas fortalece o espírito, fortalece a nossa fé. Por isso Paulo disse que na fraqueza era que ele era forte. E nós temos que pensar como Paulo pensa. Paulo tinha a certeza que Deus jamais o deixaria só. Isto é fé. Sendo assim, meu irmão, a sua fé é individual, é só sua, é pela consciência, pelo entendimento do Evangelho da Graça.
E isso não vem de homens, isso vem de Deus. Veja o que diz o versículo 9. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repose sobre mim o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injustiças, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Portanto, meu amigo, é desse jeito. É como disse o apóstolo Paulo: não há outra maneira. A nossa fé se fortalece na fraqueza. É assim, quando temos esta certeza em nossa mente e em nosso coração. Isto é a convicção da fé inabalável de quem recebeu a revelação da graça de Deus. Creio que você entendeu. E creio que você agora está com a sua mente iluminada pelo Evangelho da graça de Deus. E quem recebe a revelação da graça só tem a crescer e deixar de tomar leite como criança e comer comida sólida, se tornando um verdadeiro cristão. Por hoje é só. Creio que você entendeu. Cristo habita em você, e isto é a convicção da fé. Quando você crê verdadeiramente e tem o entendimento da graça. Fique com Deus e até o próximo vídeo.